Esqueça o cenário Marte Ataca e considere que este lendário planeta está esperando para ser explorado. O robô Curiosity da NASA tem feito manchetes recentemente com sua mais nova descoberta, que pensava-se impossível. O antigo Marte já foi coberto por água líquida. Mas esta não é a primeira descoberta de Curiosity, nem será a última. O robô está em uma missão para descobrir o máximo que puder sobre nosso planeta vizinho. Antes de entrarmos nessas 13 incríveis descobertas, inscreva-se em nosso canal, curta e comente para ser o primeiro a ser notificado quando postarmos outro vídeo. Embora cada uma das descobertas seja incrível, aposto que o item 3 da nossa lista o surpreenderá mais. O potencial da cratera Gale de sustentar a vida há cerca de 3,5 bilhões de anos. De acordo com Ashwin Vasavada, cientista do projeto do robô MSL Curiosity da NASA, o objetivo científico de Curiosity é investigar a cratera Gale e determinar se Marte já sustentou vida ou não. A formação geológica neste local ocorreu há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ele explica que cientistas acreditam que as condições para a vida em Marte eram mais favoráveis no passado distante, quando a atmosfera era mais densa e havia mais água líquida. Segundo Vasavada, a principal missão de Curiosity é descobrir se existem ou não condições favoráveis em Marte, incluindo a presença de água líquida, fontes de energia que a vida pode explorar e blocos de construção químicos como o carbono. De acordo com seu relato, Curiosity descobriu os restos de um antigo lago no local de Yellowknife Bay, durante seu primeiro ano de operação. Vasavada afirma que o lago não era nem muito ácido nem muito salgado, devido aos minerais agora descobertos. Ele afirma que carbono, enxofre, fósforo, nitrogênio e outros ingredientes essenciais à vida foram descobertos. Curiosity também descobriu possíveis fontes de energia para micro-organismos, o que provavelmente é a descoberta mais crucial. Segundo Vasavada, este local em Marte era habitável, assumindo que a vida já existiu lá. Presença de lagos na cratera Gale por milhões de anos. De acordo com Vasavada, Curiosity chegou perto de uma montanha de rocha sedimentar com 5 km de altura. Ele compara a formação geológica ao Grand Canyon da Terra, onde rochas mais antigas estão enterradas sob gerações mais jovens, e cada camada preserva informações sobre o ambiente da época. A subida de Curiosity revelou um relato detalhado de águas antigas na cratera Gale, que presumivelmente durou milhares, se não centenas de milhões de anos. Embora os lagos não estejam mais lá, Curiosity detectou camadas de lama que se depositaram nos lagos milímetro a milímetro, provavelmente a um ritmo de 1 milímetro por ano, conforme sugerido por Vasavada. Além disso, ele afirma que há evidências mostrando que os lagos drenavam ocasionalmente, mas eram reabastecidos depois de um tempo. A matéria orgânica presente no antigo Marte está intacta até hoje. Vasavada afirma que a descoberta de carbono por Curiosity em solo e rochas marcianas antigas fornece evidências de que a vida, se alguma vez viveu no planeta, teria acesso aos materiais básicos necessários. Ele explica que Curiosity descobriu uma grande variedade de compostos orgânicos nas rochas do leito seco do lago da cratera Gale. Muitos são curtos e diretos, consistindo em apenas um punhado de átomos de carbono. No entanto, esses produtos químicos à base de carbono em Marte podem ser vestígios de compostos orgânicos mais sofisticados, deteriorados ao longo de milhares de anos, como sugerido por Vasavada, que acha notável tais moléculas elementares conseguirem resistir. É concebível que tenham ficado enterrados por muito tempo e recentemente tenham sido expostos à erosão. Vasavada argumenta que a presença desses produtos químicos no ambiente antigo aumentou a probabilidade de surgimento de vida ali. Picos ocasionais de gás metano. Antes da chegada do robô, Vasavada afirma que observadores telescópicos na Terra detectaram gás metano, análogo ao gás natural em nosso planeta, na atmosfera de Marte. Segundo a descrição, aparecia e ia em grandes faixas, como considera-se metano de rápida destruição por outras moléculas. Sua presença foi inesperada, como ele aponta. Vasavada afirma que o detector de metano de Curiosity encontrou uma quantidade insignificante, mas detectável,
de metano na atmosfera marciana, da ordem de 1 parte de metano por 2 bilhões de partes de ar marciano. Ele também afirma que o robô pegou picos de 10 a 20 vezes maiores do que o normal várias vezes durante os últimos 8 anos. A descoberta de metano em Marte despertou muito interesse, uma vez que pode ser criado pela vida na Terra. No entanto, como aponta Vazavada, existem outras possibilidades não biológicas. O metano de Marte vem de fontes ainda desconhecidas. De qualquer forma, é fascinante, pois implica que está sendo em algum momento feito, disse Vazavada, e tende a flutuar um pouco por causas que ainda não compreendemos. Existência de uma tempestade planetária de poeira. Da mesma forma que o vento sopra continuamente e erode o geológico nos desertos da Terra, Vazavada afirma que o mesmo acontece neste deserto alienígena. Ele diz que toda a poeira é levantada no ar e forma nuvens gigantescas. Ele afirma que os ventos aumentam à medida que as nuvens se aquecem com o Sol. As tempestades de poeira em Marte aumentariam até circundar todo o planeta a cada poucos anos, já que não há chuvas nem mares. Em 2018, acrescenta, Curiosity esteve no local para ver esse tipo de evento em primeira mão. A luz solar na cratera Gale foi reduzida em 97% devido à tempestade, o que é em particular impressionante, visto que Marte parece ter atmosfera com apenas 1% da espessura da Terra. Vazavada diz que a areia ainda pode ser soprada mesmo no vácuo. Foi na década de 1970 que cientistas descobriram dunas em Marte, mas ele afirma que Curiosity é a primeira missão de pouso a observar a areia se movendo ao vento por si mesma. Martemotos. Usando sua Mast Camera, o robô Curiosity da NASA tirou esta foto de um afloramento rochoso estratificado na área de Murray Butts, no Baixo Monte Sharp. Com a ajuda da sonda InSight da NASA, pesquisadores puderam aprender mais sobre a composição de Marte em julho de 2021. O sismômetro a bordo do robô que chegou a Marte em 2018 pôde detectar tremores sob a superfície. E por causa disso, foi feita a primeira gravação de um martemoto. Pesquisadores usaram os dados do InSight para estimar que a espessura da crosta de Marte varia de 19 a 37 quilômetros. A Terra tem cerca de 2 vezes o tamanho de Marte, e sua crosta pode ter de só alguns até muito mais de 70 quilômetros de espessura. A Science divulgou 3 estudos usando informações de sismômetros. A NASA afirma que essas publicações mostram que oferecem informações sobre a espessura e composição do manto, crosta e núcleo de Marte, bem como evidências de apoio de que o interior do planeta vermelho é líquido. Astrônomos continuarão usando dados do InSight para determinar se Marte tem um núcleo externo fundido e uma região central sólida, assim como a Terra. Embora cientistas tenham concluído que Marte provavelmente tem um núcleo fundido, ainda não estabeleceram se Marte tem ou não um núcleo interno sólido semelhante à Terra. Caverna marciana. Em janeiro deste ano, o Observer informou que a NASA descobriu uma nova caverna em Marte. A caverna tem aproximadamente 20 metros de profundidade e o espaço interno lembra a torre do sino do Big Ben em altura. Cientistas da NASA sonham com possíveis missões para explorar o local, considerando veículos tripulados e não tripulados. De acordo com cientistas da NASA, quando a caverna foi descoberta no ano passado, um modelo 3D da caverna foi enviado de volta à Terra em maio. A primeira análise levou apenas 6 horas, e uma pesquisa mais profunda foi realizada simultaneamente. Podemos estar às vésperas de uma descoberta sem precedentes. A descoberta, sem dúvida, terá implicações tremendas para nossa compreensão da vida e evolução em Marte e nossa compreensão geral do sistema solar. Cientistas da NASA estão perplexos com as semelhanças entre a caverna marciana e as encontradas na Terra. O túnel é multicamadas e muito largo, com estrutura altamente mineralizada. A caverna também possui várias características únicas, incluindo estalagmites, estalactites e poças de água no fundo. A NASA está confiante de que encontrará muitas outras estruturas geológicas semelhantes em Marte. Terão que analisar a composição mineral da caverna para determinar se está relacionada a cavernas terrestres na Terra ou a um tipo diferente de estrutura geológica. Supererupções vulcânicas em Marte. A NASA anunciou a descoberta de um novo tipo de erupção vulcânica em Marte. Essas erupções significativas ocorrem quando lavas expelidas de uma pluma profunda do manto caem na superfície marciana, causando explosões e fontes de lava chamadas erupções freáticas. A mesma erupção foi observada na terra do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos,
mas nunca antes vista em Marte. A descoberta nos ajudará a entender melhor os processos vulcânicos de Marte e da Terra. Além disso, as erupções apontadas são muito mais prevalentes do que as típicas fontes de lava em vulcões, como o Monte Etna ou Kilauea. A pluma de magma é super pressurizada, por isso irrompe violentamente de longas fissuras, criando explosões massivas e extensos fluxos de lava. Essas explosões e fontes podem ser ouvidas a centenas de quilômetros de distância e causam terremotos. Embora as erupções freáticas tenham sido descritas em estudos dos vulcões da Terra, ainda não foram observadas em Marte. Esta descoberta abre caminho para futuras pesquisas e explorações marcianas. Detalhes das erupções foram descritos em um estudo publicado na edição de fevereiro da Geophysical Research Letters. As explosões ocorrem em vulcões com dezenas a centenas de quilômetros de diâmetro. Lavas expelidas das profundezas do planeta criam uma enorme pluma que sobe em direção à superfície, trazendo o magma cada vez mais quente para mais perto da superfície. Quando o magma ascendente encontra um solo mais frio, ele explode, lançando projéteis no ar. O ar é forçado através de rachaduras no solo e carrega a lava para a superfície do planeta. Uma erupção desta natureza representa um caso extremo de erupção freática, quando a rocha rompe uma profundidade muito maior do que o normal. O magma entra em erupção entre 10 e 50 quilômetros abaixo da superfície, criando uma pluma que sobe rapidamente até 1 quilômetro ou menos acima da superfície. Quão alto ele atinge depende de quão rápido ele se move e onde estão os obstáculos. Transformação do magma durante o processo eruptivo. A NASA descobriu uma reação química que transforma a rocha fundida em líquido parcial em minutos ou menos. O fenômeno ocorre em muitos vulcões na Terra, em solo, bem como em vulcões submarinos. Tal processo ocorre quando altas temperaturas fazem com que o magma derreta, se misture com a rocha circundante e flua para baixo em direção à superfície. Cientistas não reconhecem nenhum outro processo que possa transformar rapidamente uma rocha sólida em um líquido fluido. O processo ocorre na Terra, formando bolhas vulcânicas, vesículas, dentro de fluxos de lava. A descoberta pode elucidar a origem de vesículas e bolhas vulcânicas em vulcões submarinos. Também ajudará cientistas a entender o que acontece com o magma do subsolo à medida que ele se aproxima e emerge da superfície da Terra. Fluxos de água na Terra e em Marte. A NASA anunciou que água líquida flui em Marte hoje, sugerindo que o planeta vermelho poderia sustentar a vida. A descoberta pode fazer com que os humanos um dia considerem estabelecer uma colônia em Marte. A palavra grega antiga para Marte era Ares, que significa guerra. O nome foi dado porque o planeta vermelho é frequentemente visível a olho nu no céu noturno. Hoje, estamos declarando o fim da guerra em Marte. Marte está aqui e vamos enviar humanos para lá. A notícia vem de uma descoberta da NASA, feita a partir de dados coletados da espaçonave Maven. A espaçonave chegou em Marte em setembro de 2014 e já completou 4 de suas órbitas de 8 meses de mapeamento científico. Cientistas usaram esses dados para determinar que o vapor de água está escapando da atmosfera de Marte. Esta descoberta foi feita nos limites superiores da atmosfera, mais de 80 quilômetros acima da superfície. O vapor de água é instável e, por fim, escapa para a atmosfera superior, como a água líquida escapa de uma panela fervente. A descoberta corresponde aos resultados de estudos de processos semelhantes que ocorrem na Terra. Cientistas acreditam que a fuga de gases ao longo do tempo pode ter causado mudança significativa no clima de Marte. A descoberta um dia pode ajudar a explicar se Marte já foi capaz de sustentar a vida. Evolução inicial do Sistema Solar. A NASA descobriu evidências de que o Sistema Solar primitivo passou por uma rápida mudança, na qual muitos planetas e luas mudaram de lugar, gases se condensaram e o brilho do Sol era muito mais fraco do que é agora. Pesquisadores chegaram a essa conclusão estudando meteoritos presos no gelo na Terra há quase 4 bilhões de anos. Cientistas puderam observar como as proporções de isótopos de oxigênio mudaram durante a formação do Sistema Solar. O Sistema Solar primitivo era um lugar movimentado e muitos processos podem ter contribuído para as mudanças no oxigênio. A descoberta pode ajudar a explicar como o brilho do Sol diminuiu 30% em centenas de milhões de anos. Cientistas continuarão a estudar a composição do material do Sistema Solar primitivo para entender melhor a formação atual. Radiação nociva em Marte. A NASA anunciou a descoberta de radiação nociva em Marte. Marte tem um campo magnético fraco
que não pode proteger o planeta do vento solar e dos raios cósmicos. Essas partículas de alta energia podem explodir através da superfície e irradiar a vida abaixo. A nova medição está nos informando sobre a exposição à radiação na superfície de Marte. A exposição à radiação é um limite fundamental para a sobrevivência dos organismos vivos em Marte. Se quisermos enviar humanos à superfície de Marte, precisamos saber quanta radiação eles suportarão. Pesquisadores usaram o experimento Radiation Assessment Detector, RAD, do Curiosity, para descobrir que astronautas podem ser expostos até 1.600 millisieverts de radiação durante uma expedição de ida e volta a Marte. Essa quantidade resultaria em um astronauta recebendo uma dose letal de radiação em cerca de 70 dias. Antes de irmos para Marte, precisamos saber quanta radiação haverá na atmosfera marciana, disse Hassler. Este é um próximo passo significativo. Voláteis de Marte. Cientistas foram capazes de usar imagens do HiRISE para procurar formas de relevo perto da superfície que contenham argilas. As argilas são formadas na presença de água e são uma boa indicação de onde a água pode ser encontrada hoje em Marte. A NASA observou que este conjunto de dados único e empolgante está nos fornecendo novas informações sobre alguns dos atributos fundamentais do planeta, como sua inclinação, atividade vulcânica recente e presença de água. A descoberta ajudará a entender como a atmosfera e o campo magnético de Marte interagiram ao longo do tempo. Também fornece informações sobre a interação interior e superfície de Marte. Além disso, esse conhecimento pode melhorar os modelos da história geológica do planeta, o que pode ajudar a entender melhor como o planeta mudou ao longo do tempo. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para obter conteúdo semelhante e interessante. Deixe também seus comentários abaixo sobre qual descoberta você achou mais empolgante. E lembre-se de curtir e compartilhar nosso vídeo com seus contatos. Tchau! E até o próximo vídeo!